Coaching para idiomas. Como você se sente quando precisa falar em outro idioma? Em 2016, comecei a gravar vídeos em inglês com ferramentas de coaching. Hoje, já superei a marca de 300 vídeos gravados no idioma. Os brasileiros, infelizmente, desenvolveram um mindset de se limitarem apenas às ações em português. Sempre que viajo pelo mundo, percebo que em todos os países que visito, inclusive em outros países da América Latina, as pessoas falam inglês além do seu idioma nativo. Nós não nos damos conta do mundo de oportunidades que são perdidas por pensarmos local, em um mundo cada vez mais global. E não é apenas sobre sair do país e ter ações no exterior. É poder receber as pessoas e empresas que vêm de todo o mundo para investir no Brasil. Cada vez mais multinacionais abrem as suas filiais em outros países. E o Brasil está cheio de grandes oportunidades para quem domina outros idiomas, como o inglês e o espanhol. Vivemos em uma anodimia, quando não se percebe aquilo que está errado, sobre as oportunidades que deixamos passar por não dominarmos outros idiomas, tanto na carreira profissional, na educação, cultura, relacionamento e vida social. Por que se limitar a fazer amigos apenas com as pessoas que falam português, se podemos ter amizades ao redor do mundo? Por que aprender apenas com livros e vídeos em português se há uma quantidade maior e uma qualidade diferenciada de conteúdos em outros idiomas? Eu passei 5 anos com a ideia de gravar vídeos em inglês e sempre deixando para depois. Seja bem-vinda, procrastinação. Essa ação que potencializaria e já potencializou imensamente as minhas ações pessoais e profissionais, até que tive a oportunidade de conhecer um australiano, Trev, em um restaurante em São Paulo, que estava todo enrolado para pedir comida. Os garçons não falavam inglês e Trev não falava uma palavra em português. Eu tive a cara de pau de oferecer ajuda, adeus timidez e insegurança. E fiz um grande amigo. Passamos o dia conversando e passeando com a minha esposa em São Paulo. Ao final do dia, dividi a minha ideia de gravar vídeos, fazer palestras e sessões de coaching em inglês e fui chacoalhado pelo meu novo amigo, Trev. Ele me disse que havia entendido tudo o que eu tinha falado aquele dia e me perguntou: o que você está esperando para ganhar o mundo? Na semana seguinte, eu estava com a câmera ligada no meu estúdio para gravar meu primeiro vídeo em inglês. Fiz um plano de aula, o que não costumo fazer para minhas gravações em português. Ensaiei e quando apertei o botão de gravar, era como se tivesse apertado o botão de travar. Eu mal conseguia falar uma frase por vez, faltava ar e as palavras me fugiam da cabeça. Percebi que o bichinho da ansiedade estava por ali, sorrateiro, minando as minhas energias. Falei sobre o medo de câmeras há alguns capítulos. Era isso e mais um pouco que estava acontecendo comigo. Sempre viajei para outros países e nunca tive dificuldade de falar inglês. Mas quando liguei a câmera,
A fluência que precisava estar muito bem afiada para pensar direto em inglês e não seja traduzir, sumiu. A tradução mental foi necessária e logo pensei, isso não vai dar certo. Não dá tempo de pensar em português e falar em inglês na gravação de um vídeo. Talvez isso seja possível em uma conversa informal, quando se vai pedir informações. Mas em uma aula em vídeo, a mensagem precisa ser transmitida com naturalidade e fluidez. Usei a pergunta de ouro para dominar os pensamentos e sentimentos negativos que estavam surgindo quando tentava aprender a gravar vídeos em inglês. E aprendi a superar o sentimento de impotência, incompetência, nervosismo, impaciência e autojulgamento pelos muitos erros no início das gravações. Eu não teria conseguido desenvolver a minha fluência e pensar em inglês durante as gravações dos vídeos sem a ajuda da professora, psicóloga e coach de idiomas, Gabriela Rabelo. A Gabi me ajudou na gravação dos primeiros 300 vídeos, me acompanhando via Skype durante as gravações. Passamos mais de um ano com aulas diárias, com 2 horas de duração cada. Eram 10 horas de aula por semana no início. Ela me ajudou a conseguir encontrar as expressões adequadas para transmitir a mensagem em inglês, já que, algumas vezes, a tradução literal do que falamos não faz sentido em outro idioma. Pude desenvolver junto com a Gabriela os 5 pilares da imunidade emocional e ainda o alinhamento das 3 partes internas para desenvolver a minha fluência e gravar as aulas em inglês com a mesma facilidade que faço isso em português, falar sem pensar. Fé, a confiança e a tranquilidade de que eu seria capaz de aprender o idioma. Paciência, evoluindo a cada aula, em cada gravação, sem pressa, me permitindo errar, para aprender com os erros, sem medo, sem cobrança interna excessiva. Paz de espírito, cada erro é comemorado com a alegria da evolução. Autovalorização, eu sei que sou capaz. Já aprendi e superei muita coisa na vida. Aprender a falar outro idioma não é coisa do outro mundo. Crítico, parabéns, calma e evolua. Sonhador, lembre-se de que virá como resultado. Lembre-se do que virá como resultado dessa ação. Realizador, encontre a alegria de aprender, evoluir e realizar cada vez mais. As pessoas geralmente querem aprender outro idioma. As pessoas geralmente dizem que aprender outro idioma é difícil, chato, que elas não têm tempo para isso. Mas, na verdade, a maioria das pessoas evita o enfrentamento da situação de estudar um novo idioma por se sentirem frustradas e incapazes, incompetentes ao tentar falar, pelo medo de errar e parecer ridículo, pelo autojulgamento interno excessivo. Preciso registrar aqui a ajuda que recebi dos vídeos do Mário Vergara. Ele tem estratégias incríveis para quem quer aprender a falar um novo idioma com agilidade e fluência. Diariamente, coloquei em prática as orientações do Mário. E os resultados foram incríveis. Recomendo fortemente seu canal no YouTube. Se você tem o objetivo de aprender a falar inglês, vai lá encontrar. Lá vai encontrar uma quantidade de conteúdo imensa e muito útil. Parabéns pelos 5%. Como não tive a oportunidade de fazer uma imersão
para afiar minha fluência em inglês, tive que criar uma bolha, um ambiente que simulasse morar em outro país. Decidi ouvir uma média de 3 horas de vídeo em inglês por dia, além das aulas diárias com a Gabriela e assistindo aos vídeos do Mário Vergara. Até hoje, aproveito qualquer tempo livre para ouvir áudios em inglês, tomando banho, quando faço minhas refeições sozinho, dirigindo, correndo, fazendo musculação, voando de avião, passeando com o Dom, meu cãozinho, entre as sessões de coaching e as gravações de aulas para o Gênios Clube. Na maior parte do tempo, presto atenção ao que está sendo dito e às vezes simplesmente relaxo e me distraio, permitindo um aprendizado subliminar, inconsciente, que ajuda na aprendizagem consciente do idioma. Logo no início desse processo de ouvir as 3 horas diárias de áudio em inglês, eu só conseguia compreender 5% do que era dito nos vídeos. Seja bem-vinda, sensação de incompetência, pelos 95% que eu não conseguia compreender. Usei os 5 recursos da imunidade emocional para superar esse sentimento negativo e comecei a me parabenizar pelos 5% e dizer: calma, para os 95% restante e dizer: evolua, a cada nova palavra ou estrutura gramatical aprendida. Toda vez que aperto play, eu digo: parabéns. Toda vez que paro de assistir aos vídeos, mais um: parabéns. Toda vez que leio algo em inglês ou faço anotações de palavras ou termos que eram desconhecidos, parabéns. A minha decisão de desenvolver a aprendizagem do inglês com a intensidade e eficiência foi tanta que sempre que vou comprar um livro, verifico antes se há uma versão em inglês. Atualmente, cerca de 70% de todos os livros que leio por mês são em inglês.